Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao canal Filas Filmes. Estamos aqui mais uma vez online. E primeiro eu gostaria de agradecer a todos que acreditam nesse canal, que estão a nos seguir. E em segundo lugar, eu gostaria de lamentar por alguns assuntos que estão a acontecer em Moçambique. Estava a acompanhar em noticiário e vi que parece que há um recrutamento ilegal. Eu não sei se é verdade ou não, mas me deixou um pouco também triste. E também há uma notícia sobre o profeta Joe Williams e, e me deixou também muito triste porque é uma figura que eu também muito admiro e é uma pessoa inspiradora para nós e também é uma pessoa que tem ajudado muita gente. Então, quando eu acompanhei sobre o que aconteceu, o que ele fez, apesar de que ainda não há certeza sobre o que aconteceu, mas me deixou muito preocupado aqui na Alemanha. Então, para dizer que estamos nesse canal, é em direto, né? É em direto no Facebook, assim como no YouTube, e é uma ideia que surge ou que sempre já existia, mas esperava o momento certo para acontecer. Tem como objetivo para podermos discutir os assuntos, como é que os africanos podem viver aqui na Alemanha ou como é que os moçambicanos podem viver aqui na Alemanha. Então esse é um propósito que eu usei para criar a ideia do canal. Então hoje vamos tentar falar sobre como se tornar residente na Alemanha, como é que um moçambicano pode se tornar residente na Alemanha e também vamos usar alguns exemplos, como eu também sou moçambicano e também estou no processo de tratar esse assunto. Mas temos também alguém aqui especial no nosso programa e ela também é residente da Alemanha, mas ela é uma europeia, então não é. O tratamento é diferente aqui, então preferi também convidar a ela para discutir sobre esse assunto. E antes de avançar, antes de dar a palavra, também gostaria de dizer que esse canal aqui irá tratar muito sobre a minha vida mesmo aqui na Alemanha e também as tecnologias. Como vocês sabem que eu sou apaixonado pelas tecnologias, então também irei abordar muitos assuntos sobre tecnologia e também sobre a minha vida. Então eu peço a todos que estão a assistir o vídeo, possam se inscrever para podermos juntos caminhar essa longa viagem. E sem longa, vamos tentar dar palavra à nossa convidada nesse nosso canal Filas Filmes, Filas TV. Bem-vindo e gostaria de saber se poderia nos ajudar a dar uma explicação como é que um moçambicano pode se tornar residente, o que é necessário para um moçambicano quando chega aqui na Alemanha ou na Europa em geral para se tornar residente da Europa. A primeira, você precisa uma visa, uma vista. Ok. No? Can I speak English? Yeah, I think it's good. First, you need a visa. So before you come, because somehow you have to arrive here, and then you can get it because you work. Maybe you got already a work. Somebody said that you will give you a work, and that's why you got a visa. Or you get a visa because you have a family member who is living here, like you got a visa for this reason, or you come just to visit as somebody who wants to see Germany. And then as soon as you arrive here, you have to do different things to make sure that you can stay here and live here. Ok, ela estava a tentar dizer que para você ter um visto aqui, primeiro você precisa ter um visto. Quer dizer, para você ter, para se tornar residente, você precisa primeiro ter um visto para entrar aqui na Alemanha. Então, o visto pode ser diferente. Pode ser um visto que você tenha família, pode ser um visto que você é um turista, você está a entrar no país para visitar.
Então, a primeira coisa, antes de se tornar residente, primeiro você precisa uma permissão para entrar dentro do país. Porque também existem alguns casos onde as pessoas pensam que só ter passaporte é o suficiente para viajar para a Europa, América ou para outros países. Mas não é bem assim. Você tem passaporte, sim, é um documento internacional, mas depois você precisa um visto, precisa uma permissão, em outras palavras, eu diria. Yeah. Yeah, and then when you arrive, then you have to do different things. When you want to live in Germany and you want to stay here for a reason to live and not just a tourist, they actually have a law what they cannot always check, but that in 10 days when you came here, you have to actually apply for an official address where you live. You have to make it official that you actually want to stay here. Ok, e também estava a tentar dizer que quando você chega aqui, então se realmente você quer viver aqui, dentro dos 10 dias você tem que ir a um gabinete para você aplicar, para você se inscrever que você quer viver aqui. Mas para tal, você primeiro precisa também ter um endereço. Então significa onde você vai estar a viver. E ali onde você vai ter um endereço, você vai ter um documento que identifica que você vive aqui. That's it, yeah? Yeah, and when you get your address, then automatically the state will give you a tax number, which helps you to be employed, like to work, and then also different information about rules in Germany, how you should do things when you are here a resident. Ok, então depois de fazer também esse processo, você vai receber um número que nós chamamos, quase em Moçambique, chamamos de NUIT. É um número de contribuição onde você vai ter que pagar as taxas. Então, você vai deixando os documentos, vai fazer aquele processo de aplicação para se tornar residente e você, depois de um tempo, você vai receber um número que é post, what is it? What is this number called? Tax number. Tax number. Então é NUIT quase para nós em Moçambique, nós chamamos de NUIT. Então você recebe com esse número e esse número vai te já facilitar para emprego, não é? Para estudar, precisa desse número. Yeah, for all kind of reasons. This is your identification number Ok. from Então the é uma state. identificação única. Também a palavra já diz NUIT. Então é uma identificação única para as pessoas saberem que você existe, né, dentro de um país. Então, então se a pessoa, vamos supor que alguém não quer viver na Alemanha, quer vir só passear, também precisa desse número, tax number? No. Não precisa. Mas Mas também, when you just come to visit, you can get a visa, for example, as a tourist for maximum of 3 months, and then you can stay at your friend or at a hotel. You don't even need an official address. You just need to, when you already got a visa, they probably already checked you have enough money to stay here for 3 months, and then you just visit places, and then after you go home, probably. ok, então para quem só vem passear, não precisa fazer esses procedimentos e também não precisa ter qualquer número, só você vai precisar, quer dizer, vai precisar confirmar se você tem o dinheiro suficiente para você se manter durante aquele período que você pede. E normalmente são 3 meses, né? Para turista. Maximum. Máximo são 3 But meses. you can prolong. You can ask for prolong. Ok. Então pode também prolongar a sua estadia na Alemanha e você ainda pode desfrutar muita coisa que existe de bem. Mas eu sei que você já teve muita experiência de conhecer outros países dentro da Europa e acha que a Alemanha é um melhor país que ia dar recomendação para africanos vir para a Alemanha ou ir para a Hungria? O que você acha? Yeah. In Europe, we had the last years, we had this big
question about immigration, but it came not because of the Africans. It came because of East, um, because of Iraq, Iran, and all those countries who have problems, and then because a lot of people arrived here and from all those countries, and then the problem is came that people, they started to say it's not so okay to have so many immigrants here. Okay. And one of the countries who are actually more stayed open even with the communication from the politicians is actually Germany. They are one of them who Okay. really stayed open. Eu não sei se vou conseguir resumir o que ela disse, mas estava a tentar dizer que antes havia esse problema de dizer que não queria muitos imigrantes, é isso, né? Não queria muitos imigrantes de outros países para dentro da Europa, mas depois, mais tarde, diminuiu. Is what you want to say? No, Because it was very long, then I didn't get you. no, what we the after 2010, Ok, yeah, depois de 2010, there were different problems havia in the muitos Middle East. problemas. In the Middle East. In the Middle East, what is It's that? in Asia. It's in Asia. Let's say in Asia. Ok, havia muitos problemas na Ásia. And then people started to come to Europe. Ok. And then the European countries, like politicians, and they started to say, or even the people, it's not okay because we will have too many immigrants, and then we will have different problems because of that. Ok, então quando aqueles homens ou quando o pessoal saía da Ásia para a Europa, então havia já uma grande discussão de dizer que não poderíamos ter muitos imigrantes dentro, porque vamos ter muitos problemas no futuro. And one of the countries who were more supporting or more positively talking, and the politics also were more, it's actually Germany who But, were ok, supporting more the immigrants. ok, então ela está tentando dizer que a Alemanha foi um dos países que apoiava mais os imigrantes para entrarem na Europa, é isso. Ok. And then if you think now, like the UK just went out of the European Union, like England, so it's now the country is not so stable of what will happen and how they will deal with immigrants and how it is. So it's now not the best to go there because you will have a lot of questions, and even the politicians there, they don't know the final answer yet. Ok, e também tentou dizer que, como se sabe recentemente que a Inglaterra já saiu dentro dos países que fazem parte da União Europeia, então ela não está a dar uma boa recomendação para que alguém viaje para a Inglaterra, porque há muitas perguntas que você pode ser dado, assim como a situação política parece que ainda não está muito bem dentro do país. Ainda não se sabe o que vai acontecer no futuro com a Inglaterra. Então, acho que a Inglaterra não é um bom lugar para nós moçambicanos agora, não é? But I don't have for Mozambicans or in Or Africans in Africa, general. yeah, But Africans, yeah, what I know, Africanos. there are many immigrants in general. There are many in France. Okay. There are also Spain, and also in Belgium, Bélgica, and then also in Holland, Holanda também há muitos imigrantes, em and França, Spain, also in the bigger Espanha. cities. So if you go to the west part of Europe, you will have, in big cities, you will have a big mixture of people. Ok, então existe muita mistura noutros países, sim, como ela acabou de mencionar, né? Que há muita imigração, então não só africanos, mas também de outros países também estão a emigrar para esses países como Holanda, Espanha, Bélgica,
e França. Assim como também Norvégia, Noruega, Sweden. Alemanha também. But I think Berlin is a very nice and good city because it's really full of different people. And then even if you don't speak German, you can manage your life. Ela está a dizer que Alemanha ou Berlim, como nós estamos em Berlim, é uma cidade boa para poder para estar, porque mesmo se você não fala o alemão, você pode falar inglês. Mas se você não fala alemão e também não fala inglês, só fala português, eu aconselho que não. Eu não vou apoiar porque eu também estou a passar algumas situações, eu não falo alemão, falo inglês. Eu falo inglês básico, mas também ando em alguns sítios eu costumo passar mal. Então, ou pelo menos fala inglês, então venha aqui, venha se adaptar para falar alemão. But then if you just speak Portuguese, then it's better to go to Portugal or Spain. I don't know Portugal what are the work possibilities, but they speak Portuguese and Spanish. They understand. Ok, então para quem acha que quer só fala só português, então quer, mas tem desejo de entrar na Europa, então acho que o melhor lugar é ir em Portugal. Mas ok, quais são, apesar de que esse assunto não faz parte do tema, mas como nós já falamos um pouco sobre o visto, quais são os requisitos, por exemplo, de alguém para ser aprovado? Porque um visto é uma permissão, é uma autorização, não é? Então, quais são os requisitos? Porque alguém só vai pensar que só já tem passaportes, tem dinheiro, então só chega na embaixada. Há requisitos para visto? Okay, you need to have enough money to prove that you will be able, if you apply, for example, to stay here for a month, that you will be able to live here for a month without problem. Ok, um dos primeiros requisitos importantes é você comprovar que você tem o dinheiro suficiente para você estar aqui. Tá vendo? Então, isso aí até posso também acrescentar um pouco. Na embaixada, eles vão te pedir um extrato. Então, é aquilo que falamos, né? Se você vem aqui para passear como um turista e você não vem em casa de ninguém, então ali você tem que comprovar que você tem o dinheiro na conta suficiente, não é isso? But in your case, was also we had to prove it also when you came first time. Then it was an institution, the NS, who was saying that they invite you and they will take care of you. The second time it was my family, and then it was already clear that you will stay at our place and you will get food from us, and then in this way you were secured. Yeah, para meu caso, ela está tentando dar um exemplo. Para meu caso, primeira vez quando eu viajei, fui convidado. Então, fui convidado com uma organização nesse Dinamarca. Então, como Dinamarca também faz parte dos países da União Europeia, então eu tive que conseguir viajar para a Hungria. Então, também para a segunda vez, já. And then because this institution said that they will take care that you have where to sleep and where to eat. Yeah. It's done, but the second And then time. the second time it was my family. Yeah. Então, uma das partes também, uma das coisas que pode acontecer é você ter um convite com o seu familiar ou amigo. Então, essa pessoa tem que enviar uma carta para você. Então, a carta até não precisa ser original. Eu acho que não precisa, porque mesmo quando recebemos a carta de Dinamarca, a carta só recebemos no e-mail e imprimimos. Então, se você tem um amigo, tem um tio, tem um familiar que está aqui e você quer vir, então a pessoa só vai te enviar essa carta e a carta tem que estar claro que essa pessoa vai tomar conta de você, da sua alimentação, da sua estadia. Então, ali essa pessoa também terá que comprovar também um documento que confirma que ele também tem esse dinheiro. Que pode ser um contrato que essa pessoa tem aqui na Alemanha, então vai te enviar o contrato. Ou se é um negociante, businessman, também pode te enviar uma empresa, bank account, conta bancária. Status, yeah. Okay. And then you needed a picture and needed
What else? You needed to show that you have already a ticket. Tem que ter uma reserva de bilhete e também tem que ter 2 fotografias, 2 formulários você vai receber para você preencher. Mas nós acho que aconselhamos para ir na embaixada da Alemanha, não é? A embaixada da Alemanha é boa, é rápido. Não estamos a dar promoção para todos irem lá, não. Só que para o meu caso, comparando com outras embaixadas, quando eu viajei para a Europa, foi mais claro ou foi mais fácil quando eu usei a embaixada da Alemanha. Porque da primeira vez foi a embaixada da Holanda, mas levou quase 2 ou 3 semanas para sair o visto. Depois a segunda vez foi a embaixada da Alemanha, foram quase 3 dias, porque aquilo foi na quinta-feira e na segunda-feira ligaram para mim dizer que o visto já estava pronto. E a segunda vez também é a mesma coisa. Ok, então, gostaria de saber uma coisa. Acho que é bom também estar claro aqui. O processo, como funciona aqui, como você compara a situação? Há muita facilidade dos moçambicanos dentro da Alemanha. Pode usar até meu exemplo, dentro da Alemanha ou dentro da Europa, na questão de considerar os documentos, os gabinetes, os documentos, não é assim? O processo de tratar os documentos, meus documentos como moçambicano, aqui dentro da Alemanha, e tratar os documentos enquanto eu estiver a viajar para a Hungria, onde é mais fácil, pela sua experiência e pela experiência conjunta que temos. My experience is that it's easier in Germany, because in Hungary they always want the original documents of everything in their hand, and then they make a big thing about translations and everything. Here, even I remember, not in the visa case, but if they understand or there is a proof or there is a stamp or something, they don't really play around. They just accept it, and then in a way it's easier to explain what you have. Acho que esse é um assunto que vamos terminar. Ela está tentando dizer que para ela acha que aqui na Alemanha é mais fácil do que na Hungria, porque na Hungria eles sempre vão te pedir o documento original, você tem que confirmar isso, confirmar muita coisa. Enquanto que aqui não, eles não têm nada a ver, basta só ver que o documento está traduzido e ali eles automaticamente podem tratar o seu assunto mais rápido. Então acho que aqui na Alemanha é um pouco mais rápido. Mas também depende dos casos. Mas pelo menos no nosso caso, estamos a dizer que a Alemanha é mais rápido. E acho que vamos terminar a nossa conversa. Então, vamos pedir ela para... I just wanted to say that now that we made your official address and you have a reason to stay because you are a family member of a European as it's me, then the next step what we have to do is that to go and to the government and ask for resident permit, and then for that resident permit we have to prove that you have a reason to stay here. It can be a family like me, it can be a work, it can be some, basically these two, or you study here, it can be many things. That, but you have to prove that you have a reason to stay, and then you have to prove you have enough money or background to stay. In your case, it's that I have a work here and then I live here. But then you have and then if you have these basic things and your official address, then normally you can get residence permit first time for a year. Ela está a tentar dizer que, só para finalizar, queria dar um exemplo como a mim, como eu também estou no processo de tratar a minha residência, como eu já tenho o endereço, não é? Então, agora já o próximo passo que estamos a tratar é para eu ter já a residência oficial aqui na Alemanha. E para você ter a residência oficial, você tem que comprovar qual a razão que te leva para você viver aqui. Ou você tem uma família, como é o meu caso, ela é minha família, tenho também um filho aqui. Então,
esse é um caso diferente. Você pode ser que você quer ficar aqui porque veio passear, você encontrou um emprego, e você pode ficar como você quer trabalhar aqui, ou quer estudar aqui, porque também há muitas boas escolas. Então, depende, há muitos casos diferentes. Mas no meu caso, parece que o processo também foi muito rápido e muito fácil, não é? Foi muito rápido e muito fácil, pelo menos para ter esses primeiros passos que já tratamos. E também sem esquecer, precisa ter seguro de saúde. Precisa ter seguro de saúde. Aqui pagas. Pagas, né? Yeah, you don't because you are my family member, but normally you have to pay for. And then if you just come with to visit or study or whatever, then you have to have it even before you enter. You have to make sure you have an insurance. Yeah, então tem que ter seguro de saúde. Então, se você ainda não entrou, não é? Está para entrar, quando você está a tratar aqueles documentos lá na embaixada, eles vão te pedir que você pague pelo menos um seguro que cobre as despesas de 30.000 euros, que é mais ou menos, acho que é 6.000 meticais. Não, 3.000. É 3.000 meticais em Maputo. Para quem quer entrar aqui, quer tratar um visto que cobre uma despesa de 30.000 euros. Então, quando termina isso, quando você já chega aqui, então você tem que, se você já quer viver aqui, então você também tem que tratar esse processo de seguro. Mas no meu caso, eu não preciso, porque eu tenho família aqui. Então, é mais ou menos isso. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Ok, muito obrigado. Vamos pedir para vocês poderem, ok? Está a ver aqui na rodapé, né? Está a sair o número do WhatsApp. Oh, acho que o número do WhatsApp não está a sair lá. O meu WhatsApp que eu uso aqui na Alemanha, mas não está lá. Ok, vou colocar. Vou colocar o número. Okay, but Não, mas está lá. it's too long. Maybe, ok. Oh. But why we don't say goodbye and then Yeah, we will say. We have to say it. we have to say. Oh. Okay, can you tell me my number? You have my number there? But don't. No, I don't. Ok. Mas vamos tirar então. Tá certo. Então vamos agradecer pela atenção dispensada e queremos pedir para você se inscrever no nosso canal. Pode se inscrever no Facebook, pode seguir a nossa página no Facebook, também pode se inscrever no YouTube. Já está lá os nomes. E esperamos te ver da próxima. E pedimos muito que dê a comentário sobre os vídeos e também pode perguntar alguma coisa. Então nós, como estamos aqui na Alemanha, nós podemos ir atrás da coisa. Podemos criar uma conversa, é uma experiência, é uma partilha e depois podemos juntos, okay? Compartilhar. You can say something. Ciao. That's it. Yeah.